Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desta feita, estudando a lição de adultos da editora Betel, que traz por tema Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título A Plenitude do Espírito Santo. O texto áureo diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, 18. Verdade aplicada: sermos cheios do Espírito Santo afeta o modo como nos comportamos em todas as áreas da nossa vida. Então, é interessante a gente observar isso aqui. A vida de uma pessoa, de um cristão que é cheio do Espírito Santo, ela reflete na vida diária dessa pessoa e ela jamais vai querer transigir com o pecado, porque ela sabe que ela agora pertence ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O objetivo da lição é, primeiro, discorrer acerca da prática dos valores cristãos, segundo, ensinar sobre o propósito divino para nossas vidas e terceiro, explicar o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Então nós temos esses três pontos, esses três objetivos a alcançar na lição de hoje. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 5, versículo 1, 2, 8, 9, 10, 15 e 16. O primeiro versículo está escrito assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse é o texto de referência da nossa lição. A introdução diz assim: o capítulo 5 de Éfeso traz uma continuação do estilo de conduta cristã exposto no capítulo 4. Aqui são relacionadas as práticas que a palavra de Deus reprova duramente, que todos nós também devemos condená-la, assim como as que precisamos adotar e cultivar. Então, esse capítulo 5, ele vai refletir o capítulo de número 4, aonde nós vemos ali inserido aquilo que Deus reprova e, como cristão, nós vemos também aquilo que devemos reprovar para estarmos no centro da vontade de Deus. E o primeiro tópico vai dizer assim: imitando a Deus como filhos amados. Então, o segredo aqui é sermos imitadores de Deus, como filhos amados. E aí o apóstolo Paulo, ele continua exortando em tom imperativo, não com imposição ou como imposição, mas conscientizando os seus leitores acerca da importância de incorporar em suas vidas os valores transcendentais da nova vida que adotaram, afastando-se de qualquer coisa que não seja compatível com ela. Então, é muito simples a gente entender isso aqui, meus irmãos, principalmente pelo fato de que quando a gente olha para o passado e vemos, o que éramos, o que fomos no passado, quando ainda não tínhamos conhecimento de Deus, éramos ignorantes na nossa maneira de viver. E agora, estando em Cristo, nos tornando nova criatura, então quando a gente entende essa mudança de vida que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo, a gente passa a rejeitar naturalmente aquelas coisas que outrora nos prejudicou e muito. Por que vamos interagir ou transigir com o pecado se aquilo lá só nos trouxe prejuízo, tristeza, angústia, decepção, frustração? Então nós devemos recriminar isso, reprimir isso, Não podemos aceitar isso, até para que venhamos estar no centro da vontade de Deus. Deus, ele não aceita determinadas coisas e nós também, como cristãos, conhecedores da verdade, não vamos nos coadunar com determinadas coisas que vai prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer. E fazendo isso, estamos sendo imitadores de Deus como seus filhos. E, mais ainda, como filhos amados. O primeiro ponto
vem dizendo Jesus, nosso supremo modelo. Então, desde de toda a história bíblica, o desejo de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo. E Paulo chega a dizer, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo. E eu acredito que nesse momento Paulo estava percebendo diante do povo para quem ele escreveu, né, uma situação tão difícil que ele disse, olha, já que para vocês é tão difícil ser imitador de Cristo pelo fato de vocês não conseguirem vê-lo, né? Então sejais os meus imitadores, faça o que eu estou fazendo, siga da forma como eu estou seguindo e com certeza vocês vão estar imitando o Senhor Jesus e fazendo a sua vontade. Então Jesus, ele se torna para nós um supremo modelo, o nosso supremo modelo. E aí Paulo diz que devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, conforme está registrado em Éfeso capítulo 5, verso 1. Ele nos convida a fazer o mesmo que nosso Pai Celestial fez por nós. Assim como de maneira natural a criança tenta repetir ou copiar o que vê o pai fazer, devemos copiar nosso Deus Pai em toda a sua maneira de conduzir e nos tratar, o que manifestará ao mundo a nossa semelhança com Ele. Paulo nos manda também andar em amor, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez em Efésios capítulo 5, verso 2, implicando que, como filhos e imitadores, a natureza de nossa conduta deve ser o amor. Aquele que amou, que não conhece limites, que não exige nada em troca e que busca acima de tudo o bem dos demais. 1 Coríntios capítulo 13, verso de 1 a 13. Então esse ponto aqui, geralmente ele pega no calcanhar de Aquiles de muitos cristãos, no que diz respeito à prática do amor. Porque uma coisa é você falar do amor e outra coisa é você praticar o amor. Falar o amor é bom e nós encontramos a Bíblia em diversos textos, em diversos capítulos, em diversos versículos falando e tratando sobre o amor. Mas o amor, ele só tem valor quando ele é praticado. O amor só tem valor na prática. E como cristão, nós devemos praticar o amor. E quando amamos, devemos amar como nos amamos. Esse é o mandamento de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. E como igreja de Cristo, nós precisamos amar os nossos irmãos. E o apóstolo Paulo diz, ele até cita um texto que quando nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, devemos buscar ajuda aos nossos irmãos, procurar os irmãos nos nossos momentos de dificuldade. E quantas vezes os irmãos procuram ajuda e não encontram? Porque aqueles irmãos que deveriam amar e demonstrar o amor na prática, eles simplesmente se ufanam, né? Se fecham no seu egoísmo. E muitas vezes os irmãos têm que procurar ajuda com os estranhos, com os ímpios, com aquelas pessoas que não são os concidadãos do céu, não são pessoas que fazem parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E muitas vezes trazendo escândalo para a obra de Deus. Mas você não é cristão, você não é crente, onde estão os irmãos da tua igreja? Por que eles não te ajudam? Por que eles não estão cooperando com você? Por que você está vindo buscar ajuda no meio das pessoas que não conhecem a Deus? Ou seja, essas pessoas estão sendo mais solidárias e demonstrando muito mais amor do que aqueles que deveriam ser o exemplo dos fiéis na fé para todas as pessoas. Irmãos, isso é sério. Quantos irmãozinhos nossos hoje estão passando fome, precisa às vezes de uma cesta básica, precisa muitas vezes de que alguém vá no mercado comprar alguma coisa para ele, precisando de um medicamento, a sua receita está lá já há muitos dias guardada, ele não tem dinheiro, não tem recurso para comprar o medicamento, está doente, está enfermo, você foi visitar esse irmão, você levou ajuda para esses irmãos, mas não, muitas vezes não fazemos isso, mas ficamos no nosso bem-estar social, né? Acomodado com a nossa situação, estamos bem, ou seja, cada um por si, Deus por todo. Esse talvez seja o lema de muitos, e isso não é a prática do amor. O amor, ele é praticado de maneira diferente, como acontecia lá na igreja primitiva, lá no primeiro século,
que todos viviam juntos, unidos, tinha tudo em comum, ninguém dizia que o que trouxe era maior ou melhor do que o outro, mas ali era distribuído e compartilhado segundo a necessidade que as pessoas tinham. E o Senhor ainda espera isso de nós, porque nós somos membros do corpo de Cristo, e como membros no corpo de Cristo, nós estamos inseridos nele, e devemos ter cuidado com os demais membros. Mesmo que esse membro seja um membro oculto, que ele fique ali sempre guardado, mas nós temos o cuidado, temos carinho com ele, porque ele está no corpo e ele precisa ser cuidado. Então não pode ser rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui fala desse amor. Aqui fala do amor na prática. E como cristão precisamos ter esse cuidado. Ajudar os necessitados, contribuir para o crescimento da igreja. E a igreja, por sua vez, através dos administradores, precisa ter esse cuidado de compartilhar com os demais irmãos aqueles que têm necessidade, para que eles vivam bem, para que eles possam ter a tudo aquilo que é necessário para viver uma vida digna e dar o exemplo para os infiéis que nós somos um povo diferente, porque nós servimos a Deus e um dia iremos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, o apóstolo Paulo vem falar para nós sobre a questão do despojar do velho homem. Depois de nos orientar a ser imitadores de Deus no perdão, no amor, no sacrifício, no amor sacrificial como o de Cristo, o apóstolo nos adverte agora em relação aos pecados da imoralidade, de vulgaridade sexuais e etc., como em Efésios capítulo 5, do verso 3 a 5. Ele nos adverte sobre atos impróprios e impuros como fornicação, impureza e avareza. O apóstolo diz que tais comportamentos nem deveriam ser mencionados, ou seja, esse tipo de conversa não se adequa e não corresponde ao estilo de vida ao qual o crente foi chamado. Paulo diz que agora somos pessoas santas, separadas para Deus, e, portanto, como santos, não devemos cultivar essas coisas em nossa mente e nem ficar pronunciando entre nós. Paulo nos convoca aqui para a santidade e a pureza moral, conforme Efésios capítulo 5, verso 4. Então, despojar do velho homem. Despojar do velho homem é abandonar toda a prática mundana, é abandonar todas aquelas conversações, pois a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós não somos mais a velha criatura, nós agora somos nova criatura em Cristo, e como nova criatura, o nosso vocabulário agora é outro, é diferente. A nossa palavra tem que ser palavra de vida, palavra de edificação, palavra de amor, palavra de aconselhamento, palavra que realmente levante a moral das outras pessoas, que levante o ânimo das outras pessoas. Agora, quando você se junta a outras pessoas e começa a contar aquelas histórias de trancoso do tempo que você não era servo de Deus, piada muitas vezes picante, suja, isso não agrada a Deus. Isso quer dizer que você ainda está vivendo na velha natureza da carne, você está vivendo no velho homem. Agora você precisa se despir dessas coisas, porque agora você está em Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. Essas más conversações que corrompem os bons costumes, você não usa mais. Às vezes até dá vontade, mas você diz, não, eu não posso mais falar dessas coisas, né? Contar essas histórias imorais, viver no meio da imoralidade, sentir prazer no meio da imoralidade, sentir alegria com a imoralidade. Essas coisas não pertencem mais ao cristão, aquele que agora vive em Cristo e que se tornou nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro ponto, Paulo vem nos orientar a andar como filhos da luz. Preste atenção, o que é um filho da luz? Um filho da luz é aquele que não está mais coberto pelas trevas da ignorância e não age mais inconsciente do pecado por estar iluminado pelo Espírito Santo de Deus e sua verdade. Paulo diz que éramos trevas, não que estávamos em trevas. Jesus também nos disse que temos luz, disse que somos luz. Aliás, Jesus também não disse que temos luz, mas ele disse que somos luz, conforme está registrado em Mateus 5,14. Há um imenso contraste entre as trevas e a luz. Trevas falam de vida infrutífera, desordenada e sem salvação. Luz fala de sabedoria, justiça e verdade.
A luz produz frutos, as obras das trevas são estéreis. Em tudo que se refere às coisas espirituais, conforme registra Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 9. É impossível permanecer na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, verso 24. Então, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos andar como filhos da luz. E quem está na luz não tem comunhão com as trevas. Porque que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E a conclusão aqui é: ninguém pode andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Ou você é luz, ou você é treva. E se você está em treva, você ainda não conhece Jesus. Você não está em Cristo. Você não é nova criatura. Você precisa nascer de novo. Essa é que é a verdade. Mas se você é luz, você brilha. Você produz frutos que agradam a Deus, porque as velhas coisas já se passaram e tudo se tornou novo. E agora você vive e anda em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é bom a gente pensar sobre isso. Porque você não pode agradar a Deus e ao diabo. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode estar na igreja fingindo que está adorando a Deus e depois do culto ir para o mundo e fazer a vontade de Satanás. Porque num momento ou no outro, você pode ter a vida ceifada. E quando isso acontecer, com certeza, 99,9% você vai descer para o abismo, para o sofrimento eterno. Então não brinque de ser crente. Seja um crente verdadeiro. Ande na presença do Senhor. Dê testemunho da verdade. E as pessoas que te observarem vai ver que você agora é uma nova criatura em Cristo e de repente eles também vão desejar fazer parte desses que vão morar no céu. E é a oportunidade que você tem de poder falar de Jesus para elas, mesmo que elas aceitem ou não aceitem. O importante é você ser uma testemunha de Jesus aqui na terra e fazer aquilo que o Senhor te mandou fazer. Pregar o evangelho a toda criatura e ser testemunha entre todas as nações, né? A começar por Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico 2, o apóstolo Paulo nos orienta a viver a nova vida com sabedoria. Quem é sábio, né? Quem busca de Deus a sabedoria, ele encontra todas as coisas necessárias para viver de maneira diferente do mundo. E aí, Tiago, ele orienta dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos, e não lança em rosto. Louvado seja o nome do Senhor. A nova vida exige que andemos com sabedoria, com consciência da posição que fomos colocados e buscando a cada dia conhecer o propósito para o qual o Senhor nos destinou. Então, alguns pontos nós precisamos ter em mente. Anda com sabedoria. Tem consciência da posição que você era antes e do que você é agora, né? Aonde você foi colocado. E a cada dia você vai procurar andar a viver com um propósito. Qual é o propósito? De agradar a Deus, né? Em busca daquilo que o Senhor destinou quando a gente falou da predestinação. O Senhor nos elegeu e nos predestinou, ou seja, Ele nos destinou para quê? Para o adorar e estar com Ele em plena comunhão. Um outro ponto que Paulo nos chama a atenção, ele está dizendo aqui que devemos viver com sabedoria e sensatez. A sabedoria é um baluarte contra o erro. Está registrado em Provérbios 23 e 23. É a sabedoria concedida pelo Espírito Santo que nos capacita para discernir as coisas que são de Deus e as que não são, as quais o homem, em sua forma natural, jamais conseguiria perceber, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 15. Somos exortados a agir com sensatez e aproveitar o tempo administrando cada fase de nossas vidas com sabedoria. Todo aquele que é sábio diligentemente procura conhecer a vontade de Deus. Efésios capítulo 5, 17. Em vez disso, o tolo, aquele que é falto de entendimento, age de acordo com o que o mundo dita, Satanás ou seu próprio eu. Então, irmãos amados, essa lição ela é uma lição autoexplicativa. Só o fato de você ler cada tópico, cada ponto, você já tem aqui a compreensão 100% do que o Senhor Jesus está dizendo, que Paulo está falando para nós. Viver
com sabedoria e sensatez. A sensatez, ela só é possível àquele que vive com sabedoria. A insensatez é daquele que não tem sabedoria, é daquele que é guiado pelo inimigo, daquele que está sendo dirigido pelas coisas desse mundo. Então ele não tem sabedoria, então ele é um insensato. É como aquela parábola que Jesus conta do homem que constrói a sua casa sobre areia. E no momento em que chega a tempestade, o vento, as torrentes de água, aquela casa cai por terra, porque não tem alicerce. A sabedoria e a sensatez é para aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir maremoto, pode ter terremoto, pode ter o que tiver. A casa não cai, porque a casa está alicerçada em Cristo, que é a rocha, que é a pedra angular, que é o fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas duas diferenças, ela precisa ser levada no contexto da palavra para que eu e você, como cristão, saibamos diferenciar a mão direita da esquerda. Você, como cristão, sabe o que é certo. Você, como cristão, sabe o que é errado. E você não entra de gaiato no navio, né? Como diz aí a meninada, você não sai escorregando na maionese, porque você sabe em quem você creu, em quem você tem crido, você sabe o que você quer. Então você não entra pelo caminho do erro. Você não vai fingir que está servindo a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Você vai servir a Deus porque você sabe que você precisa de Deus. E Deus te chamou, Deus te escolheu. Você não vai interagir com o pecado ou transigir com o pecado, porque você sabe que o pecado, apesar de não doer, ele traz a morte eterna, ele traz o sofrimento eterno. Então você vai se manter numa posição de agradar ao Senhor e ser exemplo para os fiéis, para a tua família, para os teus vizinhos, para os teus amigos, enfim. Você vai ser uma luz a brilhar em meio às trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo ponto, Paulo vem dizer que devemos ter consciência de que somos agora, ou seja, de quem somos agora. Paulo diz que em outro tempo nós éramos o quê? Éramos trevas. Ele está nos chamando à consciência daquilo que nos tornamos em Cristo. O que somos agora? Conforme registra Éfeso capítulo 5:8. É necessário que nossa vida cotidiana seja um reflexo daquilo que somos, porque as pessoas que nos assistem esperam ver em nós coerência, ações compatíveis com a fé que professamos. Mateus capítulo 5, verso 16 e 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Embora a salvação seja pela graça, isso não nos confere o direito de sermos irresponsáveis em viver como salvos. Paulo faz o relato de vários perigos que ameaçam a estrutura da nossa fé, os quais, não sendo evitados, pode nos causar sérios danos, inclusive nos apartar da presença do Senhor, conforme registra 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Então, outrora éramos trevas, não existia luz. E Paulo deixa bem claro aqui, e o comentarista ele deixa isso bastante explícito, que ele diz: você não estava nas trevas. Você era treva, antes nós éramos treva, mas agora nós não estamos na luz, nós somos luz. Então há uma diferença entre estar e ser, ok? Então hoje você está na luz, você não é mais treva. E como luz, você precisa dar exemplo, você precisa brilhar, você precisa ser coerente, você precisa ter cuidado com as suas atitudes, para que não venha trazer escândalo nem para o povo de Deus, nem para os judeus, nem para os gregos e muito menos para o povo de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós vemos isso acontecer. As pessoas que se diz cristã praticando coisas que não só escandalizam a igreja, mas deixa as pessoas que não conhecem Jesus escandalizadas, ao ponto de algumas pessoas dizer assim: olha, se for para ser um crente como essa pessoa, eu prefiro continuar como estou. Porque é escandaloso demais. E isso não é bom. Então, como cristãos e estando na luz, nós precisamos ter boas maneiras, saber como interagir com as pessoas e agir nos momentos de dificuldade, pedindo sempre de Deus a sabedoria, a coerência, para que possamos ser luz e permanecer como luz até a volta do Senhor Jesus. No tópico 3, diz ainda: Paulo nos diz que devemos procurar conhecer a verdade de Deus. Como um bom empreiteiro que segue o projeto de construção, o cristão é chamado a realizar neste mundo aquilo que o arquiteto, Deus, planejou. Não podemos descobrir
Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para nossas vidas, longe da orientação de sua palavra, conforme registra o Salmo 119 e versículo 130, e João capítulo 8, versículo de 31 a 32. Conhecer a vontade de Deus envolve, entre outros aspectos, oração, fé e disposição para obedecer, ler e estudar a palavra de Deus, renovação da mente, ser guiado pelo Espírito Santo, conforme registra Efésios capítulo 5, verso 17, Salmo 25, verso 4 e 12, e Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2, e Colossenses capítulo 1, verso 9. Deus não deseja apenas que conheçamos sua vontade, mas que tenhamos a compreensão perfeita para praticá-la com eficácia. Deus não faz nada sem um propósito, portanto, devemos descobri-lo e conduzir a vida de acordo com a vontade do Senhor. Há alguns textos bíblicos sobre a relevância em buscar, conhecer e praticar a vontade de Deus. Está no Salmo 143, verso 10, Mateus capítulo 7, 21, capítulo 12, verso 50 e 1 João capítulo 2, verso 17. Esse deve ser um dos pontos principais, um objetivo que deve ser buscado a qualquer custo, procurar sempre conhecer a vontade de Deus. E nós só temos esta compreensão quando nós lemos a sua palavra, quando nós nos dedicamos a Ele, nos envolvemos com Ele, aí através da sua palavra, através da ajuda do Espírito Santo, nós passamos a conhecer a vontade de Deus, e não somente conhecer, mas passamos a estar no centro da sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico, o apóstolo Paulo vai estar falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E isso é muito importante. Não há como desassociar o crente da pessoa do Espírito Santo. Essa unidade percorre por toda a história da igreja e se faz necessária para que o crente tenha um testemunho poderoso neste mundo. Sem a ajuda do Espírito Santo, sem procurar uma renovação da mente, isso só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita e nos leva a esse patamar. E aí nós vamos estar inseridos nesse contexto que estamos lendo aqui. E em primeiro ponto, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é um imperativo no plural, de maneira que se aplica a todos os cristãos de forma geral, não apenas a alguns. O verbo é usado no tempo presente e expressa continuidade, referindo-se a uma experiência que deve ser desfrutada no dia a dia, não apenas em ocasiões especiais. A forma correta seria: continue vos enchendo. Também está no passivo, significando que não enchemos a nós mesmos, antes permitimos que o Espírito nos encha. Nesse contexto, o verbo encher não tem relação alguma com quantidade ou conteúdo, como se fôssemos receptáculos vazios que precisam de certa quantia de combustível espiritual para prosseguir. Mas é deixar-se ser guiado, usado, dirigido, capacitado pelo Espírito Santo em todas as áreas da vida. Veja os versículos seguintes, lá em Efésios capítulo 5, verso 19, e o capítulo 6 e verso 9. Então, o que nós temos nos dias atuais? Nos dias atuais nós temos aí os chamados cultos de poder, de busca do Espírito Santo, onde as pessoas se reúnem, as pessoas cantam, e depois aquelas pessoas aí pregam, e receba, e põe a mão na cabeça de um e de outro, e rodopia, e faz aquele salamaleque todo, para que aquelas pessoas sejam cheias do Espírito Santo, seja batizada com o Espírito Santo. E o que nós vemos aqui é que essas coisas não devem acontecer apenas em ocasião especial, mas isso tem que ser uma busca individual e particular de cada irmão, de cada irmã. Você precisa sentir esse desejo, essa necessidade, assim como você tem desejo de comer, de encher o seu estômago, de beber água para matar sua sede, a mesma coisa você precisa ter para ser cheio do Espírito Santo. Esse é um desejo que tem que brotar da tua alma. Não adianta você ir nessa reunião e ficar lá dançando, cambaleando, alguém botando a mão na tua cabeça e rodopiando, soprando no teu ouvido, dizendo: irmão, fala em línguas, fala assim, porque, irmão, infelizmente existe pessoas até ensinando as outras a falar em línguas. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que concede o dom de línguas. É Ele que dá. Aleluia. Não é eu falar no ouvido do irmão, irmão, enrola a língua e fala assim, e faz aquele barulho no ouvido do irmão para o irmão imitar. Isso é um crime, isso é um pecado, é uma blasfêmia. Eu não preciso botar a mão na cabeça de ninguém e ficar rodopiando ele e forçando ele a falar a língua. Quem batiza é Jesus. A pessoa tem que estar preparada, aleluia. Ele tem que estar sedento, faminto de receber esse dom especial que é dado por Jesus através do Espírito Santo. As reuniões nós podemos fazer, mas é reunião de oração. Irmão, nós vamos ter hoje, tal hora, nós vamos marcar aqui uma vigília. E o objetivo dessa vigília é para que Jesus venha batizar irmãos com o Espírito Santo que não seja batizado. Você que é batizado, venha participar. E os que não são, venha também. Porque vamos ter aqui hoje uma grande fogueira santa. Isso é fogueira santa. O Senhor vai derramar fogo do céu e vai batizar a crente com o Espírito Santo e com fogo. Aí sim. Aí os irmãos vão para aquela vigília, para aquele culto, e vão dobrar os joelhos, e vão clamar, e vão buscar o Senhor, e Jesus vai batizar, porque é assim que a Bíblia ensina, e assim aconteceu durante toda a história da igreja, e não mudou, irmão, não mudou, continua a mesma coisa. Não precisa inovar nada. Jesus batizava na escola dominical, o professor estava ali na frente ensinando e o irmão estava ali tão ligado com o Senhor, absorvendo a palavra, se alegrando, e de repente ele começava a falar em línguas estranhas. Jesus batizava. E hoje não acontece mais, porque o povo mudou. Hoje, em vez de Jesus usar o cristão, o Espírito Santo, fazer a sua parte, é os irmãos que estão querendo usar Jesus e usar o Espírito Santo. Está tudo errado, está tudo fora de contexto. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos voltar para o lugar certo, para a posição certa, para que o Senhor tenha prioridade, primazia nas nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para concluir, o apóstolo Paulo, ele vem falar aqui sobre os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma das manifestações da plenitude do Espírito é a expressão de louvor a nosso Senhor Jesus Cristo em reconhecimento ao que Ele é e representa para nós e de gratidão por todos os favores que Ele nos dá. Conforme o Salmo 103, versos de 1 a 6, Efésios capítulo 5, versos 19 a 20. Em vez de expressar queixas, ressentimentos e falar sobre coisas que não edificam, os crentes cheios do Espírito Santo devem conversar entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais que glorificam o nome de nosso Senhor. Ao conversar um com o outro, devemos enfatizar as maravilhas de nosso Deus, expressando em forma de louvor nosso senso de gratidão por tudo que Ele nos concede em todas as circunstâncias da vida. Então, irmão, quando o crente está cheio do Espírito Santo, acontece isso que Paulo nos fala aqui, né? Os benefícios de uma vida cheia do Espírito Santo. Qual que é? Falar com os irmãos daquilo que Deus está fazendo, sempre ter uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna. O cristão cheio do Espírito Santo não fala mal do governo, não fala mal da política, não fica esperando nas coisas que o mundo tem. Ah, porque o salário abaixou demais, porque a inflação subiu, porque não sei como é que vai ser agora. Irmão, você não é daqui. Se a coisa ficar tão feia, mas tão feia, que não dê mais para viver aqui, Jesus vai nos tirar daqui. Presta atenção. Não é o que acontece quando algum país entra em crise? Quando tem alguma ameaça muito séria, o que é que os países fazem que tem embaixadores nesse país que está passando por dificuldade? Vai lá e tira o seu embaixador de lá. Não, vamos tirar o nosso embaixador, vamos tirar o nosso povo de lá, porque a coisa lá está séria. A gente não sabe como é que vai ser. Não é assim que acontece? É claro que é. Então você acha que Jesus ia deixar nós permanecer aqui num país onde se tornou um caos e que todo mundo vai perecer? Não. Antes que aconteça o pior, o Senhor Jesus vai nos tirar daqui. Então nós não temos razão e nem por que sair por aí falando mal da política, falando do governo, falando mal disso, falando mal daquilo, reclamando disso, reclamando daquilo, porque nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, somos nova criatura, e estamos cheios do Espírito Santo, então nós temos sempre uma palavra. Às vezes o irmão está desanimado, irmão, fique em paz, fique firme na presença do Senhor, isso é passageiro, tudo na vida tem começo, meio e fim. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos sofrer algumas aflições aqui, mas vamos ter ânimo. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. A vitória é nossa em nome de Jesus. É isso que temos que fazer.
E fazendo assim, irmão, o nome do Senhor está sendo glorificado. Louvado seja Deus por isso. E concluindo diz, recebemos de Deus uma nova vida e devemos vivê-la com sabedoria, na plenitude do Espírito Santo e regando-a através da palavra de Deus e da oração. Esse ponto, essas coisas nós não podemos abrir mão. A oração, o jejum e a leitura bíblica da sua santa palavra, porque através desses elementos é que nós somos fortalecidos, alimentados e podemos assim vencer o calor do deserto, vencer o calor da fornalha, vencer o vale e sair do outro lado cantando o hino da vitória. Que Deus em Cristo te abençoe. A você que já é inscrito no canal, continue conosco, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, deixa aquele like, ele é muito importante para essa plataforma, para que ela expanda esse trabalho para mais pessoas. Nós já chegamos aí à casa de 1.500 inscritos. Louvado seja Deus por isso, agradeço a Deus por você fazer parte dessa família, e a você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família. O objetivo nosso aqui, como você percebeu, é trazer uma palavra de fé, de esperança, de vida eterna. Não estamos aqui para ficar enchendo linguiça, mas estamos aqui para ensinar a palavra de Deus como ela deve ser ensinada, para que você possa crescer no conhecimento de Deus, da sua palavra, e um dia possa entrar no céu pela porta, haja visto que no céu só se entra pela porta, e a porta é Jesus. Portanto, fique na paz do Senhor. Querendo Ele, retornaremos numa outra oportunidade.